Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Carneiro de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Camilo. O momento em que nós dividimos com você, estimulamos você a ler as obras do Espírito Camilo, psicografadas pelo médium espírita carioca José Raul Teixeira, nosso direto amigo. Nós divulgamos o Espírito Camilo, sempre lembramos isso, porque consideramos a sua escrita muito lúcida e muito esclarecedora, além de tratar de temas aplicáveis ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Em tempos de dúvidas, em tempos de incertezas, como são os tempos de transição que estamos vivendo agora, a palavra esclarecedora do Espírito Camilo, que desdobra o nosso conhecimento espírita, é por demais importante. Por isso, nós trazemos aqui alguns tópicos da sua obra, com o único intuito de estimular a leitura, porque é uma leitura que nos faz bem, nos fez bem e queríamos dividir com você. Estamos tratando atualmente da obra inesquecível, Nos Passos da Vida Terrestre. E hoje vamos tratar do capítulo 5, cujo título é Estão de Volta. O Espírito Camilo se baseia numa passagem de João, do capítulo 5, versículos 28 e 29, que diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, é Jesus falando da volta. É Jesus dizendo: todos nós voltaremos à carne para que possamos caminhar para o bem, possamos caminhar para a imortalidade, para que nós possamos adquirir a evolução espiritual que se faz necessária e para a qual nós estamos todos destinados. Porque o Espiritismo Consolador nos ensina que estamos fadados à vitória sobre a matéria, ainda que demore muitas encarnações, ainda que demore muito tempo. Assim, o Espírito Camilo vem nos trazer reflexões e nós vamos tratar só dos subtítulos, porque é tão profunda a leitura desse capítulo Estão de Volta, que eu vou deixar para você. Eu só vou espicaçar a sua curiosidade para que você venha, adquira o livro e leia com um aproveitamento muito grande para você. Ele diz que sobre a consciência e a necessidade de evolução à vida. Todos nós retornamos aos processos do mundo para devolver ao mundo tudo ou parte daquilo que nós extorquimos, para que nós, por meio de duros embates, encontremos a libertação. Tudo aquilo que a gente tira da vida, tudo aquilo que a gente desvia ou desviou no passado, nós devemos devolver. E isso ocorre porque a consciência, diz ele, julgada por remordimentos, ela nos leva a voltar. Então, a consciência de culpa, os remorsos quando estamos fora do corpo, o coração apertado de angústia, a visão constante dos horrores que nos acompanham no mundo espiritual é que nos leva a querer voltar. Nós, quando desencarnamos, quando passamos pela consciência, pela aduana da vida, nós não levamos nada, nem o corpo físico, nem os títulos, as personas, nada. Nós vamos com aquilo que nós construímos de bem e de mal. E o bem abre veredas de luz, mas o mal abre veredas de trevas. E nós vemos milhões de pessoas que saem do corpo iludidas, achando que passaram pela justiça dos homens, ou passaram pelas traições se escondendo, e quando se dão conta, lá estão
os seus inimigos, os que você traiu, o que nós enganamos, o que nós extorquimos, o que nós roubamos, o que nós desviamos, todo mundo nos esperando. E na nossa mente vêm os gritos daqueles que nós prejudicamos. Cansado de todo esse quadro, que é a nossa consciência que coloca de pé para nós aceitamos as propostas de reencarnar. E aí começa a nossa peregrinação em direção à luz. Então, muitas vezes nós temos, ele diz, dominação abusiva que gera os karmas negativos. E ele vai construindo os quadros no livro. Nós temos o mau uso de habilidades intelectuais e de lideranças. Quantos escritores, quantos poetas, quantos criadores de filme, novelas, programas destrutivos, obras perniciosas, jornalistas impiedosos que diariamente levam às pessoas posturas e sonhos que são destruídos pela sua escrita e por sua fala, distorcem fatos em nome de ideologias nocivas, achando que estão a serviço do bem. E quando criam situações onde pessoas têm a sua honra destruída, a sua vida deturpada, em nome de um ganho ilusório. E quando desencarnam, todos esses que lidam com a fala e com a escrita se veem diante da sua realidade, construíram karmas dolorosos porque fizeram mau uso das habilidades intelectuais e das lideranças que tinham. Quantos que acham que por sua astúcia tiveram vitórias, foram poderosos na Terra e dominaram as coletividades. Criaram as fake news, enganaram o povo, atrás de populismos, ofereceram coisas para manter o poder. Administraram a máquina pública. Isso por todo o planeta isso ocorre. É o que o Espírito Camilo chama de pseudo-vitórias da astúcia sobre coletividades humanas. E ele traz um texto muito interessante que ele diz que lá nos veludos dos palácios são discutidas partilhas de dinheiro, de ouro, discutidos os domínios jurídicos de homens e mulheres, né? Ele coloca aqui conseguem poderes discricionários, mantendo o status quo da miséria, da ignorância. Sou eu que estou falando, não, está escrito. Da viciação de vastos contingentes. E ele pergunta, onde vamos reencontrar todos esses que no escuro dos veludos das salas dos palácios conspiram, achando que as pessoas não sabem, e não sabem mesmo, nós não temos acesso. Mas chega a hora da partida, e se vem diante da necessidade de se reabilitar perante a consciência cósmica, por aquilo que extorquiram no silêncio dos gabinetes para manter o poder a qualquer custo. Onde nós vamos reencontrar? O Espírito Camilo diz, ei-los de volta. Sim, aqueles que retornam e luxuriam as enfermarias e os pátios dos sanatórios psiquiátricos, dos manicômios, dos gabinetes de análise psicológica, presos a perturbações vigorosas, pedindo piedade e clemência, né? Ou jazem ao abandono das ruas por causa dos fluidos morbíficos, diz o Espírito Camilo, que exalam da sua constituição espiritual extremamente deletério. O cheiro que exalam afasta as pessoas dele, eiros, vagando pelas ruas, revirando as latas de lixo,
porque ninguém suporta permanecer perto deles e delas que usufruíram do poder. É um capítulo onde ele fala das formas de reeducação e resgate de débitos morais no mundo expiatório, como é o nosso. Ele diz aqui, processos de fome, de violência, as epidemias e pandemias que destroçam as vidas, milhares de pessoas amputadas já no berço, o número expressivo de anencéfalos, os detidos nas celas do autismo, quantos não? Corpos marcados por teratologias, neoplasias malignas que se multiplicam, e por aí nós vamos, em lutas infinitas que estão por aí. Resgate de débitos morais através do trabalho de devotamento ao próximo, que é a chance que nos aparece. Gente, este capítulo é muito atual. Eis de volta, ou como é o título do capítulo, estão de volta. Dá uma lidinha, gente, pega esse livro, analisa e veja o perigo. E se você está em curso numa dessas situações, modifique o seu caminho ainda. Reflita bem quanto a essa questão de poder, de liderança, ser professor, de ser jornalista, de ser ator, atuar na área intelectual, né? Você que lidera, que detém poder, cuidado. Dá uma lidinha, gente. Dá uma pensadinha nisso, tá bom? É um texto, show de bola. E vale a pena ser lido e meditado. Aliás, hoje que eu estou gravando, li o capítulo antes, reli, porque eu já tinha lido algumas vezes, e prometo para você, não é jogada de marketing, vou ler ainda hoje, novamente. Jesus conosco sempre.